Amados, eu quero falar nesta manhã a você, da parte de Deus, a respeito do fardo da indiferença e a graça da comunidade. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus para tocar em uma dor humana muito real e, por vezes, silenciosa, que é o peso da indiferença, o ferimento do sentimento de desvalorização ou a cicatriz da rejeição. E esse, amados, é um fardo pesado que muitos de nós carregamos, seja por experiências em casa, no trabalho, na sociedade, ou mesmo por falhas e incompreensões nas nossas próprias interações como corpo de Cristo, a igreja. O sentimento de menos-valia não é apenas uma fraqueza de caráter. É um peso emocional e psicológico que esmaga o nosso espírito, esgota as nossas forças e, o que é mais triste, nos afasta da alegria no ministério, o servir a Deus na igreja e da plenitude na comunhão. Não por outra razão, também há tanta gente se dizendo desigrejada. Mas aqui nesta igreja, a primeira igreja batista em Belfor Roxo, nós temos a palavra que cura e define o nosso valor, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? O propósito de Deus, amados, para a igreja é ser o lugar de cura, de aceitação e valorização mútua. Nós chamamos isso aqui de ser um lugar de vida. Então ouça, porque ainda que estando num lugar de vida, pode ser que você esteja se sentindo ferido. Então saiba, Deus vê a tua dor e tem remédio. Vamos focar em dois textos poderosíssimos que juntos resgatam a nossa perspectiva e estimulam a nossa perseverança. Primeiro, vamos ver o princípio da revogabilidade em Romanos capítulo 11, versículo 29. E em segundo, nós vamos ver o princípio da interconexão em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Inicialmente, vamos ver a base da segurança, que é o chamado irrevogável do Senhor para nós, que encontramos lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, que diz: porque os dons e a vocação de Deus, versão NVI, pode ser a revista atualizada? Versão revista atualizada. Porque os dons e a vocação de Deus, vocação é chamado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Muita gente tem feito muita elucubração e falado muita coisa a respeito desse texto, usando esse texto isoladamente como pretexto para afirmar um sem número de coisas. E afirmar até mesmo algumas teologias. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que é o contexto. E aplicá-lo a este propósito desta mensagem. Amado, quando você se sente insignificante, o seu comportamento humano e a sua psicologia internalizam a rejeição alheia como uma verdade sobre o seu valor. Mas Paulo nos lembra de quem é a fonte do seu valor. A palavra grega nesse texto para irrevogáveis, ou traduzida como irrevogáveis, é ametameletos. O grego tem umas palavrinhas compridas, enjoadinhas de falar, né? Ametameletos, que significa sem arrependimento, ou imutável. Então, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende daquilo que Ele faz. Está traduzido como irrevogáveis, porque também tem esse sentido,
Mas eu acredito que esta tradução, sem arrependimento ou imutável, ou seja, Deus não muda, é o que nos ajuda a compreender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui. Isso significa, amados, que Deus não muda de ideia a seu respeito, apesar de você. Deus não muda de ideia a meu respeito, apesar de mim. Deus sabia que nós éramos pecadores e continuaríamos sendo pecadores. Mas diz a palavra de Deus, diz que Deus prova o seu amor, o quê? Que ainda sendo pecadores, Ele deu por nós o seu próprio Filho, para morrer naquela cruz e pagar o preço para a nossa salvação. Ainda que nós sejamos sujeitos a pecar, Deus não revoga, Ele não retira, Ele não, peraí, pecou, então deixa eu tirar a salvação dele porque ele pecou. Deus não faz isso. A aliança de Deus, ela é inquebrável. Deus não muda de ideia a seu respeito. Pode dar uma olhadinha para quem está do teu lado. Me ajuda a construir uma trilha neural na mente dessa pessoa e diga para ela, apesar de você, Deus não muda de ideia sobre você. Diga para ela, alguém pode ter desistido de você, mas Deus não. A palavra de Deus diz, João 3,16, que Deus amou o quê? O mundo ali não é o planeta Terra, não são as árvores, não são os animais. Ali ele está falando do ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Para quê? Para que alguém que, como você, que alguém já pode ter dito que não é bonito, que não é lindo, que é feinho, para ele não é assim. Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus não volta atrás nisso. Olha o mundo como está. A despeito do mundo ter se tornado tão miserável, maldito nas suas maldades, Deus continua amando o ser humano. E o Senhor continua dizendo, vão por todos os lugares, preguem o Evangelho, porque quero que muitas outras mais pessoas sejam salvas. Ele continua dizendo, ama o teu inimigo, porque ele precisa da salvação que você também tem. Deus não muda de ideia sobre você. O chamado de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, para a salvação e para o serviço, não está baseado no seu desempenho perfeito, ou na opinião do seu próximo, mas na graça soberana de Deus. Os seus talentos, visíveis ou discretos, são presente de Deus. E Deus não os deu para depois tomá-los de volta. A capacidade está lá. Deus não se arrepende de ter plantado essa semente em você. Mas há uma responsabilidade do crescimento. E aí eu queria que você visse essa imagem que vai ser colocada ali na tela. O dom, que é a capacidade, é irrevogável. Mas a manifestação e a eficácia dependem da sua obediência e fé. Dá uma olhadinha nessa imagem. Eu não sei quantos aqui já fizeram isso quando criança, né? A experiência do feijãozinho. Leva um grãozinho de feijão para casa. Aliás, leva um grãozinho de feijão para a escola, com um chumaço de algodão e um copinho descartável. Não é assim? E aí lá na escola, a professora vai pegar aquele algodão, vai embrulhá-lo com chumaço de algodão, vai pegar o grãozinho de feijão, vai embrulhá-lo naquele chumaço de algodão, vai molhar com água e vai dar para você e vai dizer, agora você vai para casa, coloca lá e fica olhando o dia todo. Qual é a orientação que o professor deu?
Professoras, qual é a orientação que vocês dão? Bióloga, cadê você? Qual é a orientação que você dá? Leva para casa e todo dia você dá uma molhadinha nesse algodãozinho. Não leva para casa, coloca num cantinho lá, debaixo do sol. Não pode ser debaixo do sol. Tem que ser num lugar que pega o solzinho da manhã e logo fica com sombra. E todo dia você vai umedecer esse algodãozinho. É assim ou não é? E aí o que vai acontecendo? Daqui a pouco vai aquele grãozinho que estava escondido, ele aparece em cima com um negocinho compridinho, um rabinho. Mas se ele está na terra, ele foi colocado na terra, plantado ali. E o que vai acontecer? Ele vai germinar, vai desenvolver um cabinho, aquele cabinho vai se tornar na raiz, e a raiz vai se expandindo enquanto vai projetando aquele grãozinho de feijão para cima, e ele vai sendo transformado em um caule com folhas. Amados, a semente plantada é o dom. Ele é estável, mas o fruto, que é a operação, exige o teu cuidado, a tua rega e a tua perseverança. Se nós não cuidarmos do dom, se nós não regarmos o dom, se não formos perseverantes em usar o dom, ele vai deixar de existir? Deus vai tirar de nós? Ele vai ser revogado por Deus? Não. Mas se o pecado ou a omissão cortam o canal, Deus não revoga o potencial, mas ele retira o apoio à operação. O seu valor é garantido, mas a sua frutificação é a sua responsabilidade. Parte 2 daquela ajuda na construção de uma trilha neural, diz para quem está do teu lado: você é responsável pela frutificação. O dom já está aí. Quem se lembra da parábola dos talentos? Cada um recebeu um talento. Sim ou não? Um recebeu 1, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. O que recebeu 2, o que ele fez? Ele foi responsável com a frutificação. Então, ele granjeou mais 2. O que recebeu 5, ele foi responsável em frutificar. Então, ele ganhou mais 5. Mas aquele que recebeu 1, o que ele fez? Não foi responsável em frutificar. Amado, se você falha, Deus não revoga o potencial, mas o uso é suspenso. Mas isso é um estímulo. Então arrependa-se, volte à fidelidade, a operação do Espírito se manifestará e você vai poder frutificar. Se as pessoas falham em reconhecer o seu valor, isso é um problema de percepção humana e não um problema de realidade divina. Lembra da música? Não importam o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Eu viverei aquilo para o que meu Deus me vocacionou. Mas é claro que a maioria dos crentes pensam, quando ouvem essa palavra vocação, pensam em ser pastor, em ser missionário, em ser ministro de música, isso também. Mas todos somos vocacionados. Mateus 28, 19 e 20, está lá a nossa vocação, nosso chamado. O que diz lá? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-as guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. É uma vocação para todos nós. A vocação é o chamado, cada um de nós tem também um chamado.
E de tempos em tempos nós recebemos um chamado, somos capacitados, não apenas com dons espirituais, mas também com dons materiais, recursos que nós temos, que Deus nos abençoou, para que nós façamos o quê? Coloquemos a serviço do reino de Deus. Irmãos, o grande problema é que é o que Satanás trabalha para fazer, é levar o crente a tirar a visão de que aquilo que ele tem não é dele, pertence a Deus. Não, mas fui eu que trabalhei. É verdade, você que trabalhou. Não, mas fui eu que conquistei. É verdade, você que conquistou, mas quem é que te proporcionou isso? Se você é verdadeiramente um cristão, você se lê e conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Agora pensa o mundo inteiro sob o domínio do maligno, e você é cristão, na hora de colocar alguém para subir, para elevar, para chegar a um patamar mais alto. O mundo quer você que é cristão ou quer aquele que é o ímpio, aquele que não se importa se a ideologia que está dizendo que é o que é certo, para você é errado à luz da palavra de Deus. Quem é que vai agir? Quem é que vai intervir para que você, sendo um cristão, vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus, não negociando esses princípios, você possa prosperar? Eu já ouvi de muito empresário dizer o seguinte: para ganhar dinheiro e prosperar, a gente tem que se corromper. Porque não tem jeito. Por que não? Porque eu faço tudo certinho. Pastor, eu tive um conhecido que ele era empresário, ele era dono de mercado. Ele dizia o seguinte: pastor, é uma desgraça. Por quê? Porque, pastor, por exemplo, na área do açougue, eu fiz tudo certinho, tudo azulejado, tudo conforme manda o figurino. Pastor, o fiscal da defesa sanitária chega lá, pastor, ele encontra problema que ele quer encontrar. Ele é desonesto. A coisa conspira para que a gente caminhe na direção da ilegalidade, daquilo que é errado. Porque mesmo estando certo, se eu não fizer aquilo que ele quer, eu nunca vou estar certo, pastor. Por quê? Porque essa máquina é corrupta. Eu vou fechar as portas. E eu disse para ele: então fecha, irmão. Você é maluco? Eu falei: sou. A Bíblia diz isso. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então fecha, irmão. Se o teu pensamento é esse, fecha. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que você está olhando a força e o poder do mal. Você está se desligando do poder supremo, onipotente do bem, que é Deus. E a palavra de Deus que diz que agindo Deus, não há quem possa impedir. Se Deus quer que esse projeto, que esse negócio, que esse trabalho, que essa empresa, esse empreendimento prospere, o Senhor vai tomar uma providência. Alguma coisa o Senhor fará. Mas bem pode ser que Deus não queira isso para a sua vida, porque isso para você é uma âncora que te afasta de Deus. Porque o diabo sabe que você tem essa fraqueza. Irmãos, muitas vezes nós tiramos de mente a verdade eterna de Deus, da palavra de Deus. Nós dizemos: a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós tiramos o foco dela para olhar para as circunstâncias, como Pedro, quando andando sobre as águas, deu atenção para o vento e para as ondas. E por causa disso afundou. E quantos de nós estão dando ouvidos para as vozes que são negativas a nosso respeito, que apontam em nós falhas, deficiências, como se nós fôssemos capazes de sermos perfeitos em nós mesmos, quando nem mesmo eles são. E essas coisas nos afetam, essas coisas nos fragilizam, e essas coisas vão nos paralisando. Se as pessoas falham em reconhecer o seu valor, isso é um problema de percepção delas. É humano e não um problema de realidade divina. A realidade divina é que o teu chamado é irrevogável. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para ser uma bênção. Então persevere. Não importa o que vão pensar de mim.
Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Aí o meu irmãozinho, membro da igreja, fez um comentário que me machucou, me feriu, é porque ele está olhando pela percepção humana. Ele ainda tem muito que amadurecer e crescer na graça e conhecimento de Jesus. Eu vou orar por ele, eu não vou encher meu coração de mágoa, de ressentimento. Isso é para o meu eu lá de fora, aquele que era inconvertido, aquele que não tinha Jesus, aquele que andava entenebrecido na alma, aquele que era ignorante a respeito da verdade. Eu não posso agir como quem eu era. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Ele deveria ser também, mas ele tem fragilidades. Ele está no processo dele de crescimento, de avanço, de progresso espiritual. Eu vou orar por ele. Mas quantos são aqueles que se permitem cair no engodo de Satanás, na malha de Satanás, se ferem, se deixam levar pela dor dessa tristeza, dessa decepção, dessa palavra maldita, e que feriu, e daqui a pouco são desigrejados, aqueles que saem da igreja, aqueles que deixam, e ainda tem a infelicidade de dizer, eu só deixei a igreja, mas eu continuo com Jesus. Isso é absolutamente incompatível, absolutamente incoerente. Isso é uma ignorância, falta de conhecimento. Não é possível você estar em plena comunhão com Jesus e não estar com a igreja, porque foi ele quem estabeleceu. Sobre esta pedra, a afirmação pétrea, inabalável de que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E se você não é a igreja, você é o quê? Vamos agora para a anatomia espiritual da igreja, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27. Um texto um pouquinho mais longo, vamos ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O que é ser batizado? Em um corpo. Mergulhado em um corpo, conectado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é só um membro, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. Que mais? Vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Amados, Paulo usa a metáfora aqui, a comparação do corpo humano, uma verdade que ressoa profundamente com a psicossomática e com a neurologia. Quando nos sentimos desmerecidos, nós caímos na armadilha de uma hierarquia de dons imposta por humanos. Paulo vai tratar sobre isso, porque não diferente do que acontece hoje, há muitos que dizem, você não fala em línguas não? Então você não tem o Espírito Santo. Que você não tem revelação? Não, mas o irmão fulano tem redonda revelação.
Irmã fulana tem o dom da interpretação, de profecia. Somos nós que criamos uma hierarquia de dons e desmerecemos uns em relação a outros. Mas Paulo afirma que Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles como quis. Não só o dom espiritual, para Deus não há distinção em termos de importância, proeminência, mas também nós. Para pensar. O camarada se converteu, mas quem era ele antes? Um bandido, assaltante. Ele se converteu, recebeu Jesus como Salvador, pagou o preço à sociedade, esteve preso, mas hoje está aqui no meio da igreja, sentado, e lá vem aquele que a vida inteira estudou para ser juiz e se tornou um juiz, e se converteu, está aqui sentado. Para Deus, qual a diferença de um para o outro? Qual é? Qual é? Nenhuma. O mesmo sangue foi vertido na cruz para um e para outro. E ambos precisaram do mesmo sangue, o de Jesus Cristo, para pagar o preço de resgate da sua alma, da condenação eterna. Aquele juiz que estudou a vida inteira, que se preparou para ser juiz e está ali exercendo esta autoridade honrosa de aplicação das leis perante Deus, era tão imerecedor quanto aquele que a vida inteira denegriu, corrompeu, assaltou, porque para Deus somos todos iguais. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados foram da glória, independente de quem socialmente fossem. Independente de quem socialmente são, independente de quem socialmente venham ser. Por isso, amados, na igreja de Jesus, não existe irmão máximo e irmão mínimo. Aquele que chega de chinelo de dedo, que andando de condução, ouvindo a pé, porque nem condução às vezes tinha o dinheiro da passagem. Aquele que chega de carrão, último estilo, último modelo, último ano, para Deus são iguais. E não podem receber distinção nem dada pela igreja. Mas fala aí. Você não faz isso não? E nisso há pecado. Paulo afirma, Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles como ele quis. Deus deu dom para um e deu dom para o outro, mas ele é quem quis, ele dá conforme ele quer. E para quem ele quer. Nossos órgãos mais vitais, coração, rins, trabalham em segredo, mas são absolutamente dispensáveis. Quantas vezes você, no dia de ontem, lembrou do teu coração ou do teu rim? Talvez você tenha até lembrado do teu coração se você tem problema de hipertensão. Mas e do teu rim? Se você não tem problema nenhum, nem lembra dele. Quando foi que você lembrou do teu rim da última vez? Falou, opa, meu rim está aqui. Aliás, checa, teu rim está aí? Está funcionando. Que bênção, né? Quietinho, não fala nada. Não te dá nem conta. Você pode colocar o ouvido que você não ouve. O coração você ainda ouve. Mas o rim não. O fígado não. A vesícula não. Você não vê o seu nervo vago trabalhando, mas sem ele, teu corpo para. O membro que o mundo considera mais escondido ou fraco é, muitas vezes, o mais vital. Paulo faz a afirmação chave para quem se sente valorizado, versículos 22 e 24, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos, a estes honramos mais. Deus inverte a lógica. Aos membros que parecem mais fracos, o dom que ninguém vê, o trabalho que ninguém aplaude, Deus confere maior honra e cuidado.
Se você se sente um membro menos digno, ignorado, desmerecido, você é o foco especial da atenção de Deus nesse momento. Então, respira e não desista. Quanta gente parou de fazer o que estava fazendo no ministério da Igreja de Cristo, por não se sentir reconhecido, por não ter sido aplaudido, por ver pessoas que vieram aqui à frente e receberam alguma coisa, ou uma oração, ou uma lembrança, mas ninguém lembra de mim, eu sou um injustiçado aqui. Sabe por que você é um injustiçado? Porque você está fazendo para as pessoas verem, você não está fazendo para Deus te ver. Porque quem busca aplauso não merece o aplauso. Mas aquele que serve com excelência, com honra, este, Deus aplaude. A palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Quem é que vai exaltar essa pessoa? Quem? Quem foi que exaltou José, o filho, o irmão que foi rejeitado, o irmão que foi jogado num poço para morrer, que foi vendido como escravo? Quem foi que exaltou José? Quem foi? Deus. Quem foi que exaltou Davi, que estava lá esquecido, tomando conta das ovelhas do seu pai? Quem foi que exaltou Davi? Agora, José foi lembrado, foi exaltado por Deus, porque só porque ele foi um pobrezinho, um coitadinho, que foi desmerecido, que foi injustiçado, que foi vendido pelos seus irmãos, que sofreu toda aquela tragédia. Davi foi elevado à condição de rei, porque Davi ele era injustiçado, ele foi colocado numa condição mais humilde, esquecido até mesmo pelo seu pai, quando Samuel chega lá e não manda chamar Davi. Não. Foi por quê? Porque eles tinham um dom. E o que eles fizeram com ele? Não desmereceram. Eles não estavam ali pela atenção dos outros, pelo aplauso dos outros. Eles estavam ali pensando, Deus está me vendo. Mas sabe o que acontece, adolescente e jovem? Sabe o que acontece, irmão? Irmã? Você está namorando e esquece que Deus é onisciente e onipresente. E por causa disso você comete o pecado? E espera que Deus te exalte. Se você se sente um membro menos digno, ignorado, desmerecido, você é o foco da atenção de Deus nesse momento. Então, não desista. Eleve os seus olhos para o monte. Olhe para Deus. Volte-se para o Senhor. Versos 26 e 27, Paulo diz, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A verdadeira unidade, amados, e o verdadeiro compromisso ministerial se manifestam na empatia. A sua dor afeta a todos. A sua ausência é um rombo. O ministério é uma rede de vasos sanguíneos interligados pela vida de Cristo. A igreja é a conexão de todos os membros, bem ajustados, cada um no exercício da sua vocação, com os dons sendo regados, colocados a serviço e estimulados pela disposição racional de tudo fazer com excelência para o louvor da glória de Deus, abençoa o corpo, a igreja, mas a falta deste elemento gera um vazio, deixa um vácuo que só ele pode preencher. E existe uma prova de valor
E o valor é viver por honra. E viver por honra significa: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. E eu não fui colocado aqui, ou melhor, eu não fui salvo, remido, lavado, tornado filho de Deus, para ficar agora aqui de braço cruzado, porque eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou príncipe. Se ele é o rei, eu sou o príncipe, eu sou irmão do rei, eu sou filho do dono, então que me sirvam. Essa não é a posição para a qual o Senhor chamou. Não é isso que Deus espera de mim e de você, uma vez que fomos salvos. Ele não nos tirou a vida e nos levou para o céu, nos deixou aqui. Para quê? Lembra da célebre frase: quem não vive para servir, não serve para viver? A razão da gente estar aqui nessa terra, depois de ter sido salvo pelo Senhor, é que nós vivamos para servir a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Como? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, vê se tem um próximo aí. Amado, o seu valor é irrevogável para Deus. E isso se manifesta no nosso serviço. O sentimento de que um serviço é insignificante é uma distorção da perspectiva humana. Só na perspectiva humana a gente deprecia aquele que tem uma função que não exige um conhecimento mais elaborado ou um quantitativo maior de conhecimento. Então nós dizemos que o médico é o médico e o gari, ele é o gari. Mas só quem já passou pelo que nós aqui em Belford Roxo já passamos há anos atrás, quando numa virada de governo, o governo deixou a cidade, ou o ex-governador, o ex-prefeito, melhor dizendo, deixou a cidade naquela época à mercê, desfazendo os contratos, deixando de pagar, já que não conseguiu se reeleger. O serviço de coleta pública de lixo ficou como? Quem se lembra disso? Hã? Depois de uma semana, como é que estava a tua porta da casa? O entulho de lixo, 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 barata, rato, doença, sujeira, mau cheiro. E nessa hora a gente lembra do médico? Quem para a gente nessa hora é mais importante? Hã? Você entende? Há uma inversão da honra. O exemplo vivo existe, irmãos. E eu quero compartilhar com você um exemplo vivo disso. A igreja precisa ser o modelo de Deus para a sociedade, o modelo de Deus para o mundo perdido. Não por outra razão, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal para o mundo. Vocês têm que ser o modelo, vocês têm que dar sabor, vocês têm que fazer diferença. E isso a gente aprende a partir do exercício dos nossos talentos, dos nossos dons, no ministério da igreja, servindo a Deus, servindo o corpo de Cristo. Vou te dar um exemplo vivo disso. Um conhecido foi pregar numa igreja e quando ele chegou, estacionou o carro lá no estacionamento, estava chovendo. Então se aproximou dele um irmão bem vestido, com uma indicação que aqui na nossa igreja nós chamamos de atalaia. E aquele irmão ficou ali em pé ao lado da porta dele, aguardando que ele abrisse a porta, já estendeu um guarda-chuva para ele e o acompanhou com presteza e seja bem-vindo,
como vai o senhor? Como é o seu nome? O senhor veio para o culto? Ele disse, eu sou o pastor convidado. Ah, sim, o pastor está aguardando, eu vou conduzi-lo até o irmão que está servindo a porta, que aqui nós chamamos de atalaia. E aí, quando ele chegou lá à porta do pastor, o outro irmão já estava lá, identificado, e disse, olá, boa noite, pastor fulano de tal, é isso? Sim, seja bem-vindo, prazer enorme ter o senhor aqui. Por gentileza, o pastor já está aguardando, abriu a porta e o pastor o recebeu. Estão eles lá batendo papo, conversando. E aí, em dado momento, aquele colega começou a elogiar a gentileza daquele atalaia que o recebera lá no estacionamento. E falando da gentileza, da forma gentil como ele foi recebido, do sorriso que aquele irmão deu e que fez toda a diferença. E aí o pastor virou para ele, irmão fulano, sim, é juiz aqui na nossa comarca. Ele falou, é o quê? Ele é o juiz aqui na nossa comarca. Falei, e o senhor colocou ele lá naquela função? Falei, aqui na igreja, é a igreja de Cristo, na sua é diferente. Espera um pouquinho, vem comigo. Levou aquele pastor até um determinado lugar que a chuva estava caindo, molhou a calçada, e lá estava um irmão secando a poça d'água no corredor. E ele disse, irmão fulano de tal, faz favor, vem aqui. Pastor convidado, vai pregar aqui hoje à noite, esse é o irmão fulano de tal. Esse é muito prazer. Aí o pastor falou, esse irmão aqui é um importante empresário na indústria de móveis da nossa cidade. E aquele pastor ficou de queixo caído de novo. Recebido pelo juiz, no exercício de uma função de atalaia, cuidando do estacionamento. E vendo agora um importante empresário da cidade, com equipamento de limpeza, com esfregão na mão, secando o corredor por causa do respingo da chuva e dos irmãos que vinham da chuva, cujos pés molhados iam molhando a calçada para evitar que alguém escorregasse. O que foi que aconteceu ali, irmãos? Aquele juiz e aquele empresário colocaram seu título de servo acima do seu título de prestígio. Isto é ser servo. Isto é servir a Deus. Isto é ser cristão. Isto é ter consciência do chamado, da vocação. Isto é exercício do dom, do recurso, da capacitação dada por Deus. E aqui em nossa igreja, nós temos um ministério que ainda não tem sido um ministério olhado com devido amor, carinho, respeito e interesse por parte da maioria da igreja. E eu preciso dizê-lo. O nome desse ministério é Ministério Zelar. Esse ministério não tinha nome até hoje. E hoje eu estou instituindo o nome desse ministério, é o Ministério Zelar. E o princípio desse ministério é o coração, ou melhor, esse princípio, zelar, é o coração desse ministério aqui na nossa igreja. E o que é esse ministério? Quando eu vim para esta igreja, nós tínhamos funcionários, CLT, que eram membros da igreja. E esses irmãos, eles trabalhavam em escalas nos dias de domingo. Então, tinha dia de domingo que o irmão que era funcionário CLT, sendo membro da igreja, ele naquele domingo ele não podia sentar-se com a sua família, como os irmãos aí estão, e cultuarem a Deus. Por quê? Porque eles tinham que estar exercendo a sua função profissional
na igreja. Eles eram contratados pela igreja, eles tinham carteira assinada, eram funcionários da igreja e trabalhavam na igreja na zeladoria, limpando e zelando para que os ambientes do templo e as instalações pudessem estar condizentemente apropriados para o seu uso. Dentre eles, naquela época, está ali o Alexandre. Faz assim, Alexandre. Tem o Leandro, faz aí, Leandro. Que já foram funcionários aqui da igreja. E aquilo me incomodava. Isso já me incomodava quando eu era membro de outras igrejas. E foi quando eu me debrucei e comecei a estudar e me aprofundar a respeito de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, e sendo constrangido pelo Espírito de Deus, então eu tomei uma posição, uma atitude. Eu sou pastor, eu sou o presidente da igreja. Mas vamos acabar com esse negócio. Está errado isso. Esses irmãos têm todo o direito de estar na igreja, participando dos cultos, como membro da igreja que eles são, em todos os cultos. E não no dia de domingo exercer uma atividade profissional que faz com que ele se sinta sempre dentro do quartel e no serviço. Então nós rearrumamos tudo, vimos tudo com o contador, reajustamos os horários de trabalho e esses irmãos passaram a não mais trabalhar dia de domingo. E aí o que nós fizemos dia de domingo? Dia de domingo eu vim para a igreja e eu preguei e ensinei a igreja a respeito do que é ser igreja. Porque nós não estávamos sendo igreja nesse aspecto. E então, nós começamos o ministério aqui, com irmãos que se colocavam à disposição para servir. Qual era o papel deles? Fazer o que esse empresário aqui fazia. Estava fazendo naquela igreja quando esse meu colega foi lá. Ou seja, no domingo da manhã, na parte da manhã, ou à noite, sob escala, aqueles irmãos estariam servindo a Deus, servindo a igreja, limpando os banheiros, mantendo os ambientes apropriados para o seu uso, de forma adequada. Fazendo o quê? Usando quais instrumentos? Bisturi? Não. Caneta e computador? Não. Telefone, internet? Não. Usando o quê? Esfregão, pano de chão, balde, água, sabão em pó, detergente, aromatizante de ambiente, flanela, luvinha. Ó, a igreja ainda dá uma luvinha, irmão. Para não atrapalhar lá como é que chama? O trabalho das manicures, naqueles respectivos dedos, das unhas, né? Servindo para que nós pudéssemos estar aqui. E, irmãos, ao longo desses anos todos tem sido assim, mas sabe o que a gente tem visto? Que os irmãos não têm entendido o propósito desse ministério. E a maioria de vocês ainda não tem entendido qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Ah, mas nós participamos, pastor. Eu participei do seminário, o senhor fez o seminário, o caráter verdadeiro e frutivo discípulo de Cristo, depois o seminário de dons. O senhor mesmo ensinou, pessoa certa no lugar certo, pela razão certa. Pessoa no lugar, pela razão certa. Qual é a pessoa certa no lugar certo, pela razão certa, para limpar a igreja? Precisa ser alguém que tenha que paixão. Porque a paixão diz o quê? Onde? Paixão diz o quê? Paixão diz onde? Qual é a paixão que vai dizer onde eu devo servir, que é o ministério de zelar do patrimônio da igreja no dia de domingo, para que os irmãos, para que a igreja possa ter um ambiente, os visitantes possam ter um ambiente preparado adequadamente, limpinho, cheirosinho, organizado. Qual é a paixão que eu preciso ter?
Qual é, irmão? Servir. E eu te pergunto, quem aqui não foi chamado para servir? Para cuidar de criança no ministério infantil, não conta comigo, irmão. Deixa ela 15 minutos comigo, eu vou estragar a sua criança. Eu vou gritar com ela, ela vai ficar aterrorizada. Ela nunca mais vai querer vir. Cala a boca! Quem que assistiu aquele filme com o Schwarzenegger, do professor? Pensa, cara, Schwarzenegger. Lembra do Schwarzenegger? Quem assistiu esse filme? É um tira, né? Um tira na escola. Um tira no jardim da infância, né? Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é traumatizar a criançada toda, né? Imagina, o cara era policial disfarçado de professor, tá ali aquele negócio. 10 minutos ele está desesperado. Por quê? Porque não é praia. Tem essa vocação não é para isso. Aí pega ali a tia Pipoca, né? Coloca lá a criançada, ela daqui a pouco está no meio da criançada, com um negocinho aqui, xuxinha aqui, pintado igual criança, com a roupinha de criança, você olha para ela, vem cá, moça dela, está lá e a criançada, e domingo que vem quer voltar, e fala, vem tia Pipoca, né? E tem que ver quando eu vou lá. Quando eu vou lá, eu bagunço tudo. Eu chego lá, as tias estão, e aí eu pego e jogo no meio deles, e eu vou para lá, e eu vou para cá, eles todos correm, e me abraçam, e eu, pastor, mando um beijo para os filhos de vocês, todinho, 5 minutos, vim embora para cá, meu irmão, meu lugar é lá, não. Se eu ficar mais 5, eles nunca mais vão querer me ver. Mas para servir na zeladoria, precisa do quê? Qual a paixão? Qual a paixão? Servir. Você quer servir a Deus? Você vê valor em servir a Deus nas coisas que os outros não aplaudem, que não aparecem? Aparece o que você faz, mas não aparece você? O que é esse ministério? É aquele que realiza o cuidado com a zeladoria da casa de Deus em dias de culto. É um trabalho que aos olhos do mundo pode ser simples faxina, mas aos olhos de Deus é adoração com excelência. Dá uma olhadinha. O que é esse ministério zelar? Por que o nome é zelar? Porque é um acróstico. O Z é Z de quê? Zelo. Zelo o quê? Pela casa de Deus. O E é E de quê? Excelência. Excelência o quê? Aí não chega ali e limpa de qualquer jeito. Sabe aquela coisa? Está limpo, está limpo, está limpo. Não, é zelo, é excelência. Fazer direitinho. Não, aqui ainda está sujo. Aqui precisa passar uma escovinha. É excelência. Se não for para ser com excelência, não faça. Olha para quem está ao teu lado, por favor, diga. Se não for com excelência, não faça. Não é no ministério zelo, é em qualquer ministério da igreja, seja o infantil, seja o atalaia, seja recepção, seja som. Se não for para ter excelência, fica no banco. Não faça. Mas é excelência. O L é de quê? Fala bem alto aí, tem gente aí. Vocês estão conseguindo enxergar? Senão eu vou pedir encaminhamento para cirurgia de catarata, para todo mundo. Vamos lá, o que é o L? Louvor do quê? Eu vou fazer com alegria. Eu vou realizar esse ministério com a alegria, me sentindo honrado, porque eu não estou nem aí se o Alexandre Rocha está me vendo, estou nem aí se a Elisângela está me vendo, eu estou aqui feliz da vida, porque eu estou servindo aquele que me salvou, eu estou aqui para dar ao meu Senhor com excelência, para a glória de dele. Uhul! Eu tenho braço, eu tenho perna, eu posso fazer, irmão. Tem gente que não nasceu até sem braço. Eu posso. Aleluia. Louvor, o A de quê? Adoração. O que é adoração? Serviço como ato de adoração. O que é ato de adoração? Adorar é?
dar, eu estou dando para Deus esse meu tempo, essa minha capacidade de usar os meus braços, minhas pernas, de usar o esfregão, de passar o paninho, de colocar, repor ali o papel higiênico, o papel de enxugar as mãos, de colocar um aromatizante aqui no ambiente. Que coisa boa eu estou dando para Deus. R de quê? O que é isso? A perseverança em servir com amor. Ministério zelar não é limpar. Zelar é ministrar. Você pode dizer zelar? Não é limpar. Zelar é o quê? Ministrar. Zelo. Amor apaixonado por ver a casa de Deus digna. Excelência, dedicação nos detalhes. Copo no bebedouro, banheiro limpo, que reflete o caráter de Deus. Louvor e adoração é fazer a tarefa mais simples, como um ato de devoção íntima ao Senhor. Resiliência, a perseverança em servir com amor, mesmo quando ninguém vê. Irmão, presta atenção, se você se voluntariar, não. Que negócio é esse de voluntariar? Você vai ouvir, deve estar ouvindo isso em muitos lugares, porque lá na igreja eu sou parte do ministério do voluntariado. Voluntariado na igreja, irmão. Voluntário quer receber aplauso. Voluntário é lá fora. Na igreja de Cristo nós somos o quê? Servos. A Bíblia não tem a palavra voluntário. Tem a palavra servo. Para aquele que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus, tornado filho de Deus, garantido com a salvação e vida eterna, e deixado vivo nessa terra para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Viver com o coração de servo. 1 Coríntios 12, 22 nos diz: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se você se sente um membro que ninguém vê, você é o foco especial da honra de Deus. E olha aqui, para uma igreja do tamanho da nossa, talvez você só venha a servir uma vez no ano no Ministério Zelar. Não adianta ficar com saudade e querer, eu quero de novo. Porque domingo que vem vai ser outro irmão, tá? Deixa de ser egoísta, só você quer servir. Se você se colocar como servo para servir um domingo, não é o domingo inteiro. Ô, Aline, cadê a Aline? A Aline está aí? De que hora até que hora, Aline? Domingo. Primeiro turno. 7h30 até 2h30. 7h30 da manhã até 14h30. Segundo turno. 14h30 até 3 da manhã? Não. 14h30 até 21h30. Ainda tem esse detalhe. Se todos nós, todos se voluntariarem. Amém? Tá ligado? Que negócio de voluntariar é esse, pastor? Se todos se dispuserem a servir, nós não precisaremos de ninguém repetindo o serviço no ano. Quantos domingos tem um ano? Quem sabe? 52 domingos. Agora para pensar. A quantidade de membros que nós somos. 52 vezes 2. 104. Para pensar na quantidade de membros que nós somos. Quantas vezes no ano você iria servir no Ministério Zelar? Você ia servir num domingo? E se bobear, só daqui a quase 2 anos. Ou mais. Mas eu quero te perguntar. Você leu lá no grupo de comunicação da igreja, o Ministério Zelar está de portas abertas para você, entre em contato. Você olhou aquilo ali e passou batido, porque
não te pareceu interessante, não te pareceu importante, não te pareceu relevante, não te pareceu que você serviria ao Senhor e isto seria relevante para Deus? Amados, o desânimo de um de vocês enfraquece o corpo, mas a sua perseverança edifica a todos. Nós somos exemplos uns para os outros, para o bem ou para o mal. Para estimular a fazer o bem, ou para desestimular a fazer o bem, ou para estimular a fazer o mal, ou estimular a não fazer nada. O desânimo de um enfraquece o corpo, mas a perseverança edifica a todos. Então, meu irmão, minha irmã, não desperdice a oportunidade de fazer parte desse ministério zelar. Porque é um ministério que todos podem realizar. Agora, ministério infantil, não. Você vai precisar ter lá o perfil de servo para aquele ministério. Ministério de atalaia, você pode, assim como ministério zelar, você pode. A menos que você seja portador de necessidades especialíssimas, porque ainda que você tenha necessidades especiais, dependendo de quais sejam, você pode servir nos atalaias. Você pode servir também como recepcionista. Não, como recepcionista, você vai precisar ter um perfil de servo para esse ministério. Você pode servir no ministério de culto e música. Não, se você não tiver o perfil de servo para esse ministério. Você pode servir no ministério de som. Não, se você não tiver o perfil para esse ministério. Você pode servir no ministério infantil. Não, se você não tiver o perfil para aquele ministério. Mas para o ministério zelar, para o ministério de atalaias, você pode, independente de você ter um perfil de servo. Porque quando eu falo perfil de servo, você que fez o seminário, você sabe o que significa. Ter o dom, o estilo pessoal. E o que mais? E a paixão apropriados, adequados para você ser a pessoa certa para aquele lugar como certo. Mas para servir no ministério de zelo ou de atalaia, todos podem. Eu me lembro que quando eu era garoto, estava falando disso um dia desse, não lembro se foi hoje, foi outro dia, que eu estava no carro, foi ontem, com Beatriz. Porque quando garoto pequeno, meus pais não tinham condição financeira, podiam pagar minha passagem para eu ir para a casa de praia do meu avô lá em Campos, mas não podiam me dar dinheiro para comprar um picolé. E eu passava 30 dias lá, comendo as custas de meu avô, minha avó, garoto, 12 anos, 13 anos. Quando eu cheguei aos 12 anos, eu disse, não, chega, né? Eu quero tomar um sorvete? Não posso. Quero tomar um caldo de cana? Não posso. Eu fico dependendo de alguém, eu fico envergonhado. Então, chegou um ano que eu tinha uns 12 anos. Eu tinha uma tia que ela tinha uma quitanda. E aí, naquele ano, ela resolveu chegar lá com o carro dela, e meu tio, com o carro cheio de banana, com a intenção de vender a banana. Os filhos deles olharam para ele e falaram assim, não conta comigo, eu não vou passar essa vergonha. Vou colocar uma cesta, um balaio na cabeça, vou sair vendendo banana, vou ficar parado na praia lá, não vou passar essa vergonha, vão ficar zombando de mim. Falei, eu quero, vai me pagar quanto? E enquanto estava todo mundo na praia, tomando banho de praia, aquela coisa, eu estava com um balaio, aproveitando o tamanho da minha cabeça, carregado de banana, e batendo de porta em porta. Olá, bom dia. Vim trazer banana fresquinha, madurinha, deliciosa. Vamos comprar banana? E eu vendia as bananas.
E eu tive dinheiro para tomar o caldo, e ainda pude tomar banho de praia, ainda pude pescar, ainda pude brincar, ainda pude curtir o feriado. O que é que isso tem de importância? Que aquilo foi forjando o caráter e a personalidade de alguém com espírito empreendedor. E com 16 anos eu tirei a minha mãe de trabalhar, indo a Copacabana pegar costura, de um empreendedor, trazendo para casa, ficando até tarde em cima de uma máquina de costura, fechando para depois ir lá em Copacabana para entregar. Eu criei o nosso próprio empreendimento. E nós começamos um negócio familiar, comigo aos 16 anos de idade. Por quê? Porque eu entendi o valor do que eu estava fazendo. Você entende o valor daquilo que você está fazendo? Ou você se deixa levar por aquilo que os outros dizem que não tem valor ou que tem valor? Você se deixa levar pelos princípios e valores que Deus estabelece e o Senhor confere a você? Ou você está ainda com o pensamento do mundo, se deixando levar para ser desmerecido naquilo que você faz, sobretudo o que você pode fazer para servir a Deus e servir ao próximo? Não desperdice a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está colocando ao alcance das tuas mãos fazer. E nesse aspecto, no ministério, muito particularmente, no Ministério Zelar, doando um domingo por ano para servir ao Senhor, servindo a igreja. E não é o domingo todo. Você pode pensar sobre tudo isso. Esta não é uma mensagem, não é um sermão específico para o Ministério Zelar. Essa é uma mensagem para falar a você a respeito do valor que você tem. E o valor do que você faz, quando o que você faz é para honrar a Deus. Não importa se os outros não dão valor e dizem, isso aí nada, o que é isso? Você é o que agora? Lixeiro da igreja? Aquele juiz não pensou assim. Aquele empresário não pensava assim. Aquele juiz, ele pensou, sendo eu juiz e tão respeitado lá fora, na casa de Deus, eu sou apenas um irmão em Cristo, cujo valor é medido pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E aquilo que tenho e o que posso, eu quero fazer para honrar a Deus. E eu sei que aqueles que vão olhar para mim vão dizer assim, meu Deus do céu, que vergonha para mim. Porque eu vejo o juiz com um escovão na mão, entrando no banheiro para colocar papel higiênico. Ou melhor, o empresário entrar no banheiro para colocar papel higiênico, dar descarga no vaso, limpar a pia, passar o escovão no chão. Enquanto eu estou aqui, lá fora, quem sou eu na fila do pão perto dele? Lá fora, quem sou eu na fila do pão perto do juiz? Meu irmão, minha irmã, você não pode olhar para si mesmo como o mundo te vê. Você tem que olhar para si mesmo como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Seus dons são irrevogáveis, seu valor é inegociável e a necessidade da igreja é real. O diabo ama o descuido físico porque ele sabe que reflete o descuido espiritual e afasta as pessoas. O convite é para você colocar o seu título de servo acima de qualquer título humano e participar da honra do serviço discreto para a glória de Deus. Então, se você deseja entregar a Deus o sentimento de menos-valia,
Parar de dar ouvidos às vozes desses espíritos imundos que ficam falando à sua mente que você não tem valor, que você é um fracassado, ou o que quer que seja que chegue à sua mente. Se você quer entregar a Deus esse sentimento de menos-valia, assumir o seu ministério, seja no zelar, seja nos atalaias, seja ele o ministério qual for, mas principalmente estes que têm sido tão relegados ao ostracismo e tão pouco procurados. Se você deseja perseverar em fidelidade, sabendo que o seu serviço é honrado, independente de qual seja ele. Se você se decide hoje, nessa manhã, a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou parar com esse negócio de ficar no conforto de uma cadeira, de uma poltrona, participando do culto e devolvendo o dízimo sem nenhum envolvimento no ministério. Eu vou começar a fazer diferente. Ou você vai dizer: Senhor, até hoje, de fato, eu vi lá aquele chamado do ministério zelar e eu passei batido. Mas eu hoje vou dedicar-me para honrar o Senhor. E eu quero fazê-lo para a tua glória. Eu quero fazer com excelência. Quero fazer com louvor. Eu quero fazer com adoração. Quero fazer com zelo. Então se coloque em pé aí onde você está, como sinal de que você está renovando o seu compromisso de serviço com aquele que não falha.